E aqui no estúdio do Seu Jornal nós temos o prazer de recebermos novamente o Paulo Vanucchi, que é comentarista de política nacional aqui do Seu Jornal. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ribeiro. Pois bem, Paulo, nós vamos mostrar daqui a pouquinho uma reportagem sobre a repercussão do polêmico livro A Privataria Tucana. E eu gostaria, todos nós gostaríamos, que você analisasse esse assunto que está tendo uma repercussão sem tamanho no Brasil. Ontem mostramos aqui, no Seu Jornal, uma entrevista exclusiva com o jornalista Amaury Ribeiro Júnior, autor do livro mais polêmico e revelador no momento, A Privataria Tucana. Mesmo vendendo mais de 15 mil cópias em apenas 48 horas, quase ninguém da grande imprensa abriu espaço para o livro. Na próxima sexta-feira chega às livrarias a segunda edição. Serão mais de 50 mil exemplares, dos quais 40 mil já foram vendidos por encomenda. O autor diz que todo o sucesso do livro vem das mídias sociais. Os citados no livro A Privataria Tucana seguem em silêncio. E já que ninguém quer falar sobre o assunto, nós fomos atrás de pessoas que querem falar, e muito, sobre esse tema de interesse público. Para a gente da TVT, um silêncio é profundamente revelador. Uma das nossas bandeiras é a transparência do poder público. Desde o início da semana passada, quando a obra chegou às livrarias, uma nuvem de silêncio se abateu sobre jornais, revistas, grandes portais e canais abertos de televisão. Algumas exceções foram a revista Carta Capital, a Record News e o Seu Jornal, da TV dos Trabalhadores. Porém, na internet a história é outra. Blogs como o do Brizola Neto, blog do Miro, do Luiz Nassif e sites como a Rede Brasil Atual repercutem o fato diariamente. Nas redes sociais, como o Twitter, por exemplo, uma enxurrada de comentários sobre o assunto são postados a cada segundo. É só digitar a hashtag Privataria Tucana que é possível ler milhares de textos a respeito. Vídeos também são encontrados. O próprio autor do livro participou de vários debates com câmeras amadoras. Você esperava que ia ter tanta procura o livro? Ninguém esperava, né? Nem os donos de livraria esperavam, né? Porque não é um tipo de livro que se vende tanto assim. Então, era todo mundo assim, atônito, assim. Eu estive com o diretor financeiro de uma distribuidora, uma das maiores aqui. Foi lá, estava na editora lá e falou que está espantado, sim, espantado mesmo, porque falou que é um fenômeno que nunca viu na vida dele. Então a gente vê que é um negócio assim, é inexplicável, né? A mobilização foi tão grande que foi disponibilizado na rede social um arquivo em PDF do livro na íntegra. Sabendo que ele já esgotou e que parece que nem está aparecendo muito na imprensa. Hoje mesmo eu vi que estão liberando um PDF para comprar, porque não tem mais o livro, né? O livro possui 340 páginas, sendo que 112 são documentos confidenciais da CPI do Banestado e documentos obtidos em juntas comerciais e em paraísos fiscais. Documentos que comprovam pagamentos de propina durante o processo de privatizações no Brasil, feitas principalmente em São Paulo, em um esquema de lavagem de dinheiro. Os personagens centrais da obra são o ex-diretor do Banco do Brasil, Ricardo Sérgio de Oliveira, José Serra e alguns dos seus familiares. Para Arthur Henrique, presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores, a obra prova com documentos o que a CUT denunciava há quase 20 anos. Finalmente nós temos aí um livro que retrata aquilo que a gente vinha dizendo na década de 90. Desde aquela época a gente já fazia denúncias de que não só a privatização era um modelo fadado ao fracasso, como a gente também dizia naquela época que além de trazer prejuízo para os trabalhadores e para a população, essa privatização com certeza estava enriquecendo alguns dos responsáveis pela privatização. O que está claro é que nós precisamos punir os responsáveis por essas verdadeiras falcatruas que foram feitas no país. Eu sei que eles conseguiram acabar com o nosso país, tiraram toda a expectativa de desenvolvimento, as grandes empresas estatais, estratégicas para a nação, foram privatizadas pelos tucanos. Apesar da grande mídia tentar esconder, é o que não dá para esconder, né? É tanta sujeira embaixo do tapete que tinha uma montanha no lugar, era um corcovado no lugar desse tapete. A gente brinca, mas é muito triste, porque alguns bilhões que poderia custar, poderia significar alguns milhões de empregos também, significar um país economicamente mais forte, foram jogados água abaixo pela privataria tucana. O que nós queremos é que a Assembleia abra uma CPI
para investigar esse tema específico da FENSE. A CPI ela precisa ter um fato determinado, né, uma denúncia. E essa denúncia já existe, o Ministério Público a levou a sério, tanto é que abriu um inquérito para investigar. Agora ela sai num capítulo exclusivo dedicado a esse tema, então nós queremos que haja uma investigação. É curioso notar como a grande imprensa tem dois pesos e duas medidas. Em menos de um ano, 7 ministros da presidenta Dilma caíram em razão de denúncias de corrupção ou tráfico de influência. Em todos os casos, a grande mídia não deixou um dia de dar manchetes. A oposição não se calou e fez duras críticas. Mas e agora? Ninguém vê nada? O silêncio assusta mais do que os documentos nas acusações apuradas pelo autor do livro. Paulo está conosco. Paulo, o que você acha que tem por trás de todo esse silêncio? A grande questão desse silêncio ensurdecedor, verdade, esse silêncio muito revelador, é exatamente um desafio da democracia. Na democracia nós precisamos de ter uma imprensa boa, inteiramente livre, e para ser livre é preciso ter muitos veículos como a TVT, que ouve os dois lados, que informa com objetividade. Mas no Brasil predominam revistas, jornais, grandes cadeias de televisão, que parece que tem um alinhamento. Então, quando se trata de denúncias envolvendo o governo Lula, governo Dilma, são muito rigorosos, trabalham diariamente, investigam, apontam. E quando acontece um episódio como esse, envolvendo Serra, às vezes Geraldo Alckmin, às vezes Aécio, esse alinhamento da grande imprensa leva a escândalo, como esse silêncio de vários dias. Hoje à tarde houve um comentário de que o PSDB estaria reunido em Brasília para decidir a abertura de processos contra o jornalista Amaury Ribeiro. Não sabemos o que acontecerá, mas de qualquer maneira será muito ruim também para essa imprensa se a partir de amanhã, quando o PSDB decidiu que vai abrir processo, aí ela rompeu o silêncio e começar a noticiar, confirmando mais uma vez que ela tem faltado ao seu papel de informar, de cobrar, e está se transformando em órgão de afiliação política e partidária. Paulo, deputado federal, delegado Protógenes, do PCdoB, está colhendo assinaturas para uma CPI. Ele recebeu do presidente da Câmara, o Marco Maia, a garantia de que se conseguisse reunir 171 assinaturas, seria instalada uma CPI. Você acha que isso vai acontecer? Não é fácil essa CPI pelo período do calendário do ano, né? Nós estamos nos últimos dias de votação, sempre há recursos protelatórios, haverá uma turma do deixa disso, de vamos negociar, etc. De qualquer maneira, o livro tem um papel muito importante, que ele obriga algo que no direito existe e que no jornalismo bom deve existir, que é ouvir os dois lados, o chamado contraditório. Então, nesse sentido, aparece um trabalho com questões antigas. Eu lembro, inclusive, que na recente campanha presidencial, em que havia uma expectativa de que Serra pudesse vencer Dilma no debate de televisão, e Dilma levou Serra ao nocaute, quando levanta no debate da televisão o nome Paulo Preto, o nome de alguém da campanha de Serra. Imediatamente, pessoas saíram do auditório para ir atrás de alguma solução. Então, nesse sentido, se o país está decidido a combater a corrupção, tem de combater a corrupção sem alinhamento partidário. Tem que fazer investigação rigorosa, a imprensa tem que cobrar, tem de denunciar, mas também denunciar e cobrar quando envolve Serra, quando envolve governadores e lideranças políticas que são apoiadas por esses grandes jornais. Sem isso, ela não será uma imprensa democrática. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença e novamente esclarecedor a todos nós. Boa noite para você. Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite.